O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Eis que João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és tu afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti? João então declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme diz o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus queridos, queridas, hoje nós estamos celebrando a memória de São Gregório, Santo Gregório de Naciano e Gregório Magno. Nome difícil, complexo para a gente até pronunciar na liturgia. Mas nós estamos celebrando a memória desses capadócios que são para a vida da igreja, homens que com muita eloquência souberam trazer a sabedoria do mistério daquilo que nós estamos celebrando hoje, o mistério do Natal. Estamos já não mais vivendo a oitava de Natal, pois ela finaliza no dia da solenidade da Mãe de Deus, mas esses períodos até o batismo do Senhor, que é semana que vem, em que o próprio Senhor assume a sua missão, nós de alguma forma nós vamos continuar refletindo esse desdobramento desse mistério de Deus e que nos ajuda a compreender esse mistério da encarnação de Deus. Essa é a linha que vai nos guiar como uma espiritualidade, como um retiro espiritual para sustentar assim a nossa fé e a nossa espiritualidade. Nós encontramos hoje no Evangelho de São João uma prática muito interessante, bonita, um questionário, uma interrogação, onde aqueles que são enviados por outros homens querem saber da identidade de um outro homem, querem saber se João Batista é aquele que seria enviado por Deus como Messias, como profeta, como aquele que seria o Elias, ou seja, aquele homem que viria para, enfim, assumir um poder que aqueles que estavam questionando aguardavam. Um poder que muitas das vezes virtualizado, um poder muitas das vezes ideologizado, e João vai dizer claramente no Evangelho: não, eu não sou. Eu sou aquele que clama no deserto: aplainai os caminhos do Senhor. Esses aplainar o caminho do Senhor, e sobretudo no deserto, é o convite que a liturgia, por meio do Evangelho, nos convida a adentrarmos também dentro do nosso deserto e dizer ali aonde que o nosso caminho deve ser aplainado, onde o nosso caminho deve ser assim sustentado, para que a gente não perca a nossa humanidade, para que a gente não perca a nossa esperança. A esperança que é fundamento principal da encarnação de Deus, dizendo que nada despreza, dizendo que nada ele vai deixar de lado, mas ele vai reintegrar tudo, vai trazer tudo para dentro do seu coração e colocar inclusive a própria carne humana na condição de habitar no céu. Este céu que para nós muitas das vezes parece algo desencarnado, não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que no céu a plenitude da carne exista com maior força, exista com maior fulgor.
nós temos hoje também, na própria primeira leitura, uma carta do mesmo evangelista, uma carta de São João. E São João traz nesta sua carta uma preocupação crescente dentro da comunidade cristã, que vai dizer que são aqueles anticristos. O anticristo que está ali habitando entre eles. O anticristo que habita entre aqueles que se dizem participantes da igreja, mas desvirtuam aquilo que é propriamente de Deus. Essa palavra anticristo, a gente tem uma palavra muito ligada até numa questão popular, aquela figura mítica, onde vai ser desenvolvida, claro, pelo mesmo João, em seu Apocalipse, quando vai dizer a revelação do fim dos tempos, onde surge aquele anticristo que vai contra tudo aquilo que o próprio Deus fez na sua história. Disse pelos profetas, disse pelo seu próprio Filho. Este é o anticristo lá do Apocalipse. Mas o anticristo aqui da quarta de São João não é um anticristo ideológico, não é um anticristo figurativo. Como disse, é um anticristo que vive dentro também de nossas comunidades, vive também dentro da igreja, vive também dentro da sociedade, que vai desvirtuando, esvaziando quem é Jesus Cristo. Se outrora nós olhamos para o Evangelho dizendo e percebendo que João estava sendo interrogado, pensando que ele era o Messias, João não quer esvaziar a presença e a pessoa de Jesus Cristo assumindo o seu lugar, pois ele sabia que ele não teria capacidade para isso, mas ao dizer quem não era ele estava dizendo quem era Jesus. Jesus é aquele que vem para aplanar, para dar plenitude à vida humana. Queridos, os anticristos da primeira leitura eram conhecidos como aqueles que eram os docetas. O docetismo é uma heresia que existe ainda no meio da igreja, existe ainda no meio da nossa comunidade, da nossa sociedade, que nega a carne, que vive da aparência. Acreditavam os docetas, que também são conhecidos, sustentam a linha filosófica do gnosticismo, que traz essa dualidade, onde o espírito é bom, a matéria é ruim, a matéria é desprezada, é desprezável. Isso não faz parte da fé católica, não é? Essa linha doceta, essa linha gnóstica, ela traz para nós uma grande dificuldade de compreendermos os mistérios da ação de Deus, pois eles negam exatamente isso que nós estamos celebrando, que é a encarnação. Eles não consideram que Deus encarna porque eles não creem na bondade da carne. Isso é um reflexo muito cruel dentro da comunidade, em que alguns cristãos dentro da comunidade joanina estavam esvaziando, pervertendo a verdade que João estava dizendo. Ora, o verbo de Deus se fez carne. Então eles consideram imediatamente esses docetas, os gnósticos, como verdadeiros anticristos, como aqueles que, negando a carne, negando a história, se colocam dentro de um grande grupo elitista, onde o que vale é a importância do saber, o que vale a importância é ali do ter, e formam uma comunidade que desprezam a história, desprezam a realidade humana e desprezam, sobretudo, essa realidade de transcendência. Queridos, não curiosamente, nós também somos afligidos por esta mesma raciocínio e por esta mesma linha dos anticristos que se passou também na comunidade joanina. Nós vivemos uma experiência, uma cultura em que nós estamos cada vez mais sendo influenciados a distanciarmos da corporeidade, a distanciarmos daquilo que é da carne, a distanciarmos daquilo que é da própria história. Quando nós olhamos a expressão religiosa, quando nós olhamos a nossa espiritualidade católica, onde mais busca a fonte de algum evento, quando mais busca o evento para sustentar as nossas próprias emoções, quando nós vivemos uma catolicidade que vai assim distanciando cada vez mais da realidade e se aprisionando em ideologias que não levam em consideração a realidade que estamos existindo, fazendo assim que a gente
fazendo assim que a gente compreenda a nossa vida como se fosse apenas algo que passa superficialmente pelo mundo, sendo apenas uma expressão virtual. Hoje nós olhamos para a realidade virtual também como um desdobramento desse gnosticismo. Digo esta palavra, meus queridos, para todos nós que estamos aqui, para todos nós que temos esta vivência, mas eu gostaria de dirigir também esta palavra para aqueles em que hoje os sociólogos chamam daqueles que são os nativos digitais, ou seja, a geração que já nasce dentro da internet. Ou seja, já nascem dentro daquela realidade onde tem-se um grande acesso à informação, mas que tem este reflexo que não permite permanecer na realidade da carne. Hoje nós temos uma dificuldade, e acredito uma grande tendência, em que nós queremos dizer que a verdade é informação. A verdade não é informação. À luz da palavra de Deus, à luz do ensinamento de São João, a verdade é a permanência. A verdade é a permanência no Filho de Deus que se faz carne. Não é a permanência simplesmente de modo que despreza a carne, como estamos dizendo. Temos como consequência disso tudo, um instrumento muito poderoso, muito forte, que pode assim iluminar e servir como exemplo. Como nós hoje iniciamos um grande ciclo, não hoje, né, mas há alguns anos, já tanto usamos aí as IAs, não é? As inteligências artificiais, que prometem assim utilizar, mesclar, resolver todos os problemas da humanidade através da técnica. Meus queridos, isso é um reflexo do gnosticismo, isso é um reflexo também do docetismo, isso é um reflexo daqueles que desprezam a carne, pois a própria realidade humana, ela não se resolve sabendo apenas um conjunto de informação. Nós temos uma outra tendência que logo, logo, alguns dos grandes aí das big techs da vida, dos Facebooks, do Google, da Amazon e tantas outras grandes empresas, já estão produzindo aquilo que se chama metaverso. O metaverso é uma realidade que é uma cópia, uma sombra da nossa própria existência, cuja assim toda essa estrutura da nossa existência ela está feita como virtualizada, como desencarnada, como não vivida, como se nós pudéssemos assim viver nesse metaverso de forma perene, em que todas as nossas satisfações fossem ali realizadas. Mentira. Mentira, porque a nossa carne ela precisa da outra carne. A nossa carne precisa da existência da outra pessoa. E nós não podemos deixar assim ser enganados, pensando que nós podemos viver dentro desse meio e que nós encontraremos a nossa felicidade. Uma grande destruição. Uma grande destruição. Nós temos essa realidade que permeia a nossa vida de hoje, que devemos tomar assim, termos atenção. É muito importante esta palavra que hoje nós estamos celebrando, quando estamos envoltos do mistério da encarnação de Deus. A encarnação de Deus que nos remete a este cuidado objetivo da nossa história, esse cuidado objetivo da nossa própria carne. Deixo esse aviso, deixo esta palavra e esse pedido de oração também nesta Eucaristia por todos nós, para que a gente saiba também que no meio digital a gente tem muitas complicações e que agravam profundamente a realidade de nossa fé. Nós não devemos assim demonizar ou deixar com que tudo isso seja assim desprezado e a gente, como se diz, voltando à idade da pedra. Não é isso o desejo também da igreja, não. Mas o desejo da igreja é que realmente nós, como encarnados, pessoas que também são tocados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela unção de Deus, como São João está dizendo na sua carta, a gente saiba discernir aquilo que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo. Que a encarnação de Deus, celebrada nesses dias, seja para nós essa grande atenção. Na nossa basílica, nosso santuário basílica, mas também para todos nós que, sobretudo, vivemos já dentro desta grande cultura dos nativos digitais,
que nós somos cada vez mais jogados e empurrados para esta realidade. Tenhamos cuidado, querido irmão, querida irmã, sobretudo você, querido jovem, querida jovem. Preste atenção de como você está lidando com a sua história. Preste atenção como você está lidando com a sua vida. Será que você também não está vivendo desencarnado da existência em que foi tocada pelo próprio Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.